Oi, pessoal, quanto tempo! Então, hoje eu tô aqui no canal Viatal, que é um canal que eu criei na época das ativações, quando eu estava preparando a ativação em 2011, preparando as ativações planetárias, começando a Hoje, Viatal. 2025, eu trago mais uma proposta para levar um grupo de pessoas, agora mulheres, para vivenciar o caminho de Santiago, não todo, desde Leão, entre mundos, para a gente entender o que significa o caminho de Santiago para a humanidade, os portais que existem ali, como que aquele lugar de poder, porque é um lugar de poder, move essa transformação na nossa vida, que foi o que aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas que passam pelo caminho aviatal. E então esse canal foi criado para as informações das ativações que começavam na Europa, em Notre Dame de Paris. Então eu falei das canalizações, eu contei todo o meu projeto, canalizado pelos seres de Orion, e aí esse canal ele veio para isso. Durante as ativações ele ficou bem ativo e depois eu realmente mantive o meu canal pessoal, Nanda da Paz, quem não está lá, por favor, vá. E agora, como a gente vai voltar para as ativações, um trabalho que eu vou fazer esse ano de 2025 no Caminho de Santiago, levando grupos. Então eu tive esse chamado de falar, opa, vamos ativar o canal da Viatal para as pessoas entenderem o que significa também o caminho entre mundos, que é o que eu estou propondo agora para 2025 e levando um grupo de mulheres, dessa vez de mulheres, tá? Então, o que significa o caminho de Santiago agora, um caminho entre mundos, caminhando entre mundos em 2025? É uma jornada que vai começar dia 20 e... Peraí que eu vou dar a data. 25 de setembro, começando em León. Não vamos fazer o caminho inteiro, chegada em León, dia 25, saída no dia 26 e a gente caminha até Santiago, até a chegada no dia 7 de outubro. E por que esse caminho entre mundos? Bem, o meu percurso no caminho de Santiago começou ainda adolescente, quando eu ia para a aldeia do meu pai, no norte de Portugal, e eu e minha irmã, a gente ficava lá 2, 3 meses e pegava o carro e saía por lá. E daí a gente fez esse percurso subindo a Galícia. E daí a gente se deparou com Santiago de Compostela. Eu não tinha a menor ideia do que era Santiago de Compostela. Eu devia ter uns 18, 19 anos, então faz muito tempo. E daí eu vi aqueles peregrinos que até então eu não entendia, com um pedaço de pau, com mochila, fedendo, a igreja era completamente diferente. Aqueles rituais do início, quando se subia na igreja, no pórtico, eles botavam as mãos na pedra e batiam a cabeça, ficavam de joelhos, depois viravam. Tinha todo um ritual na entrada. E os bancos não vinham até o final, os bancos eram só lá no início. No final era o pátio da igreja, onde eles ficavam lá deitados, rezando, de joelhos, chorando. E aquilo me motivou assim, de um jeito, eu não sabia o que era aquilo. Eu só falava para minha irmã, isso parece um ritual pagão. E daí teve o defumador, né? Enfim, foi uma coisa que eu fiquei muito impressionada. E saindo da igreja, eu comprei um livrinho para entender o que era aquilo. Foi daí que eu entendi que existia uma peregrinação e, e tudo que estava ali me encantou. E aí eu lembrei que eu tinha lido o livro do Paulo Coelho, tipo no mesmo ano, um ano atrás, um ano antes, e que o Paulo Coelho falava era daquele caminho, que até então eu não ligava uma coisa para outra, eu só fui ligar quando eu voltei ao Brasil e fui ler o livrinho que eu tinha comprado. Resultado, quando meu irmão Acácio da Paz veio ao Brasil, depois veio ao Brasil não,
Ele morava, na verdade, em outro estado, veio ao Rio. Eu falei disso para ele, entreguei esse livrinho para ele. Ele falou: Nanda, um dia eu vou fazer esse caminho. E aí, gente, anos depois, o Acácio foi para o caminho e nunca mais saiu. E daí eu passei a ir para o caminho muitas vezes, ficar como hospitaleira cuidando de albergues. Eu fiquei em Ventosa, em Hospital de Órbicos, fiquei em Calçadilha, Vila Franca, em Tomás, nossa, fiquei em vários lugares. E daí eu também fiquei muito próxima de Antônio, o alquimista, né, em Triacastela, e enfim, todos os anos eu passei a ir para o caminho e ainda não tinha feito o caminho. Eu ficava, em Fonfria eu fiquei muitas vezes, e daí eu fiz o caminho inverso até o Sebreiro, e enfim, eu ficava brincando assim, trabalhando como terapeuta e também trabalhando como hospitaleira, né? Hospitaleira cuidando dos peregrinos, e eu ficava ali recebendo por comida para atender os peregrinos, e ali eu recebi. Então, assim, para mim era uma grande aventura. Até que eu fiz o caminho em 2007. E foi uma grande transformação. Já conviver no caminho já foi uma grande transformação. Mas em 2007 foi muito forte. E ali eu tive muitos desdobramentos, canalizações, né? Eu já era canalizadora, informações. E essas informações eu fui processando, inclusive o chamado para fazer ativação planetária. Veio também ali no caminho 2007. Estou resumindo tudo, tá? Eu tive ali, eu fui contatada por um ser de Órion, dentro da casa do Antônio, do alquimista, e minha vida mudou completamente a partir dali. A partir daquele momento que Órion se manifestou para mim na casa de Antônio. Eu já contei isso aqui algumas vezes, não vou falar disso agora para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Bem, 2007 aconteceu o contato com Órion, e daí eu passei a receber as informações canalizadas de Órion, que ele vinha assinando seres de Órion, porque ele dizia que ele manifestava as informações, ele trazia as informações das consciências de Órion. E daí eu recebi outras canalizações, outras informações. Até que em 2012 foi feita a ativação planetária via tal, que também tem um motivo, porque que é via tal. A tal eu tive uma iniciação do símbolo tal, uma tal branca. E aí mudou toda a minha vida em função disso. Bem, hoje, 2025, eu trago mais uma proposta para levar um grupo de pessoas, agora mulheres, para vivenciar o caminho de Santiago, não todo, desde León, entre mundos, para a gente entender o que significa o caminho de Santiago para a humanidade, os portais que existem ali, como que aquele lugar de poder, porque é um lugar de poder, move essa transformação na nossa vida, que foi o que aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas que passam pelo caminho, que independe de ser um caminho cristão, porque ele, antes de ser o caminho de Santiago, era um percurso que já existia. Ele foi feito pelos druidas, ele foi feito pelos celtas, ele foi feito pelos vikings, ele foi feito por muitos outros, que podemos dizer culturas pagãs, e que entendiam que ali existia uma fonte de energia que trazia clareza, consciência e conexão com as estrelas. Então as pessoas iam em busca de um processo iniciático. O caminho de Santiago, antes de ser um caminho de Santiago, era um trajeto para um processo iniciático. E as pessoas iam desde um ponto oeste a um ponto leste da Europa. Existem dois cabos lá importantes, o Cabo Creus e o Cabo Tourian, que
não se fala muito no Caminho de Santiago, mas o processo desse caminho iniciático era esse. Bem, sabendo disso, eu criei uma forma de, também depois do caminho viatal, né, levar essa experiência de uma forma sintetizada para as pessoas que quisessem experimentar essa transformação com mais consciência, além do caminho de Santiago cristão, o que existe ali, que é um caminho entre mundos, que são os mundos que a gente acessa ali, ancestrais, paralelos, o que significa também o caminho no futuro, e como que essas energias movem a sua energia. E eu tô te convidando aqui para fazer o caminho entre mundos, a ativação da consciência da sua energia espiritual no caminho de Santiago. Então é uma jornada que vai explorar os portais energéticos do caminho e que ela sugere uma profunda conexão com o seu ser interior. É uma jornada mística, que a gente vai passar por lugares ancestrais e trabalhando o físico e o espiritual e, por consequência, se libertando das cargas emocionais. Então, quem não conhece o caminho é uma rota de peregrinação de mais de 2000 anos, só que tem muito mais, tem gente que fala 2000 anos, porque é a época do apóstolo Santiago, que ele foi para lá, e dizem que desde aí as pessoas peregrinavam para ouvir Santiago. Tiago, o apóstolo, mas na verdade essa rota já existia. Por isso que Santiago foi para o caminho, tá? Então, assim, além de uma jornada espiritual, ela tem, assim, muitas histórias, as histórias dos templários, as histórias das bruxas, as histórias das sábias, a história pagã, que está muito forte nas tradições culturais que ainda se vive no caminho. Então a gente vai conectar com essa ancestralidade, a gente vai trazer rituais, a gente vai trazer histórias também nos lugares que a gente passar. E a proposta de Nanda da Paz, eu e Orieta Predim, que mora no caminho há 26 anos, esposa do Acácio da Paz, eles moram numa região de Burgos, em Vilória, uma aldeia de 13 habitantes. Eles são estudiosos do caminho, então Orieta ela é uma italiana que fala 8 línguas e que está ali estudando o caminho, recebendo peregrinos e convivendo com moradores do caminho. Então, assim, quem está junto com a Cássia Orieta recebe informações únicas, porque eles vivem no caminho e são pesquisadores do caminho e convivem com os moradores. E isso é uma coisa única, que um peregrino saindo do Brasil, indo para lá, ou saindo de qualquer parte do mundo, que não tem um convívio com o morador do caminho, não conhece. Então, esse caminho entre mundos que eu estou trazendo para vocês, que nós estamos trazendo, é além do caminho, porque a gente vai conviver com moradores, com hospitaleiros que nasceram lá. A gente vai saber histórias dos lugares, histórias paralelas que não estão nos livros, que não estão nas guias do caminho, e conhecendo também a cultura, tanto a cultura local atual e a cultura ancestral, como por exemplo as cesterias que se fazia lá. A gente tem uma pessoa que é uma estudiosa dessa cultura ancestral e traz essa tradição das cesterias do Caminho de Santiago, do cultivo de hortas. É assim, é muito rico, gente. E os emplastos, as questões com as ervas, as herveiras, né, que tinham no caminho, as sábias. Então, assim, eu convido você, mulher, dessa vez, grupo de mulheres, que a gente vai trabalhar com Mindfulness, né, que é a minha especialização, eu sou neurocientista também. Então, assim, com Mindfulness, com a ciência da felicidade, a psicologia positiva,
e trazendo para liberar cargas emocionais, trazendo essa consciência espiritual. Então, eu estou muito animada para esse caminho. Eu espero que você se motive a vir comigo e com a Orieta. Nós vamos fazer sim o caminho andando, mas temos um carro de apoio para levar qualquer coisa, levar a mochila ou a pessoa que não está afim de caminhar, não está bem para caminhar aquele dia. Ninguém vai ficar no sufoco. Os quartos são privados, tá? Para 2 pessoas. Não vamos ficar em albergues, vamos ficar em quartos privados. Em alguns albergues com quartos privados, então quartos para 2 pessoas. Se a pessoa quiser um quarto individual, tem um valor extra. O transfer de carro de uma mala de 20 quilos que vai direto para Santiago. Então, você veio para a Espanha, você vai para Madrid, você vai encontrar com a gente em León no dia 25 de setembro, porque no dia 26 a gente começa a caminhar. Você pode trazer uma mala de 20 quilos e uma mochila pequena. A sua mala, ela vai para Santiago. Você vai caminhar esses 12 dias com a mochila. Qualquer problema que aconteça, que você precise de alguma coisa, você vai ter um carro de apoio acompanhando você, já a gente até Santiago, tá? Nós vamos, o que a gente está oferecendo nesse caminho? Os quartos privados, o transfer da mala, que dependendo da quantidade de pessoas, pode até ser de etapa em etapa, tá? As visitas guiadas, né? O ingresso das visitas guiadas em León e Astorga, Samos, na Catedral de Santiago. A credencial de peregrino. A gente vai ter 2 ceias que nós oferecemos no início e no final. Oficinas com pessoas do local que vivem no caminho, além de toda a experiência das histórias da Orieta Prendins, né, que ela vai trazer, conhecedora dos portais, os relatos históricos do caminho, e eu que vou estar acompanhando você todo o caminho. Eu sou fisioterapeuta, terapeuta corporal, terapeuta vibracional, então a gente traz, além da vidência do caminho, né, todo o processo de transformação, eu trago as histórias da Via Tal, as energias do local, o mundo invisível de cada etapa, e além dos processos históricos também turísticos que existem ali, que são esses pontos turísticos que vocês vão visitar. O que não está incluído? A passagem aérea, a alimentação, o transfer de Madrid a León não está incluído, e o transfer quando a gente chega em Santiago para você voltar para Madrid, para voltar para o Brasil. Isso se você está no Brasil. Agora, se você está em Portugal, se você está na Espanha, porque tem pessoas que vêm desses 2 lugares, né? Vem da França também. O teu transfer de Santiago até você voltar para casa não está incluído, tá? E nem para você chegar em León. Bem, então esse é o convite. Dia 25 a gente tem encontro marcado, 25 de setembro, em León. A gente vai dizer qual o albergue que você vai encontrar com a gente. E daí, no dia 26, a gente começa a caminhar. No dia 7/10, a gente termina essa caminhada em Santiago, tá? Se você tem interesse em fazer esse caminho comigo e Orieta, eu peço que você entre em contato, os contatos vão estar aqui. Eu espero você, para você tirar todas as dúvidas. No momento que você se cadastra para entrar no Caminho Entre Mundos, nós vamos ter reuniões no grupo que vai participar do caminho. A gente vai se encontrando, eu marco essas reuniões para a gente se ver ao vivo, para tirar dúvida, para já a gente se familiarizar uns com os outros, né? Tem essa comunidade de mulheres aventureiras, e se você não é aventureira, você não se preocupa, porque vai ser tudo muito organizado, muito cuidado. A gente tem essa proposta de trazer esse caminho que já é um caminho, né, transformador, mas também de trazer essa responsabilidade de você, a gente não vai colocar você no colo,
porque aqui são para as mulheres também se empoderarem, para ver que elas são capazes de viajar sozinha, de caminharem, de viver essa experiência transformadora, mas estamos todo o tempo observando, olhando e te impulsionando a crescer e evoluir como pessoa, como mulher, como ser espiritual, e liberando todas as cargas emocionais que te impedem de chegar nesse lugar do seu ser profundo. Então, essa é a minha proposta para você. Seja bem-vinda ao Caminho de Santiago Entre Mundos. Te espero no dia 25, mas antes, venha falar comigo. Eu estou aqui disponível para ouvir a sua dúvida, para te esclarecer tudo sobre essa jornada que já está iniciando se você está aqui ouvindo esse vídeo. Estou aqui para vocês. Tchau, tchau.